Existe uma técnica que pode te fazer ficar fluente em inglês em apenas 3 meses e ela tem comprovação científica. É claro que eu vou explicar para vocês no vídeo de hoje. É uma técnica que inclusive saiu numa revista recente da Universidade de Harvard chamado Input Massivo. Mas eu vou te explicar tudo certinho aqui porque eu sei que tem muita gente me assistindo que está inscrita no canal, que já deu o joinha nesse vídeo porque sabe que tudo que eu ensino aqui é fenomenal. Tem muita gente que já tentou, pagou escola, pagou curso, usou aplicativo, ficou dias, meses, anos estudando, tentando e continuava travado no inglês. É por isso que eu quero revelar hoje essa técnica que até muitos poliglotas pelo mundo, pessoas que falam várias línguas, utilizam, e como ela foi comprovada por Harvard em 2024, é uma técnica que foi validada cientificamente, o que eu acho muito interessante. Ela funciona mesmo se você for começar o idioma do zero. E uma coisa que eu posso te dizer é, não tem nada a ver com escola de inglês que tu precisa ficar 10 anos estudando, pagando R$ 400 por mês, R$ 4.800 por ano, R$ 48.000 em 10 anos, e quando tu vai para fora tu não sabe nem pedir um McDonald's. Não estou falando de ficar decorando listinha de palavra, listinha de verbo, estou falando de algo que é muito mais mão na massa. E isso tem a ver, já vou começar aqui as explicações, com uma mudança de neuroplasticidade que todo ser humano passa. Quando você é criança, 1, 2, 3 anos, você é uma esponja. Tudo que o teu pai e a mãe faz, tu... Então, se o seu pai e sua mãe falam palavrão, com 2 anos de idade você vai estar falando palavrão também. Se teu pai e tua mãe faz alguma coisa, tu vai estar fazendo também. Por quê? Tu é uma esponja. Conforme tu vai crescendo, 8 anos, 10, 12, 14 anos, isso daí vai diminuindo. A neuroplasticidade, a capacidade de absorver informações, ela vai diminuindo. Por isso que uma criança, quando ela vai aprender, ela aprende através da pedagogia. Quando um adulto ele vai aprender, ele aprende através da andragogia, a partir dos 16, 18, 20 anos. E quanto mais velho tu fica, mais tu precisa de um ensino andragógico. O que significa essa palavra complexa? Na prática, é vivência real. Se uma criança de 10 anos de idade vai aprender programação, ela vai estudar as matérias de uma faculdade, ela vai entender lógica, ela vai aprender matemática, ela vai aprender teoria. Se um senhor de 50 anos vai aprender programação, ele já tem que ir para a prática, com o computador na mesa, e ele tem que ficar ali arriscando, tentando, se desafiando para aprender. Inclusive, esse é um dos motivos de 98% das universidades brasileiras, desculpem a palavra, serem uma merda, porque elas focam em ensino para adolescente, não ensino para adultos. Assim como é por isso que muitas escolas no Brasil elas são ruins, porque elas querem inovar, querem ensinar um monte de coisa nova, né, mindfulness, mas elas esquecem da base, que é o que vai dar repertório para um jovenzinho. E sim, se você é adolescente, você tem que ler Shakespeare, você tem que estudar Beethoven, você tem que ter um nível cultural maior, porque é assim que tu aprende. Assim como a gente olha, por exemplo, Alexandre o Grande, ele não fez faculdade, ele não teve acesso, mas os professores, os mentores dele, se não me engano, foi Aristóteles, era a galera que ficava só jogando filosofia na mente dele. Ele se tornou um dos maiores imperadores e conquistadores do Ocidente por causa deste repertório. E neste vídeo a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo nisso, por isso fica até o final e deixa aquele joinha, porque o que eu vou falar aqui não é ensinado nas escolas, nas universidades, mas vai te ajudar a pelo menos passar de nível, sair do básico para o avançado de inglês, sair do intermediário para o fluente em inglês, se você executar, porque a gente vai parar de ficar se preocupando com teorias que fazem as pessoas ficarem travadas no inglês e só gastando dinheiro com curso, gastando tempo com aplicativo e gastando energia indo para a escola de inglês, etc., né? Para
irmos em algo que de fato faz sentido. Vamos primeiro olhar os dados. Segundo a Universidade de Harvard, na revista Cognitive Science de 2023, eu falei 2024, errei um ano aqui, é 2023, alunos que utilizam uma técnica chamada input massivo, tentando traduzir para português, aprendem o idioma até 3 vezes mais rápido do que métodos intensivos tradicionais. Então pensa só. Escola de inglês que você fica indo lá 1, 2 vezes por semana não é um método intensivo, porque se a gente olhar o nosso cérebro, em uma semana a gente esquece 90% da informação. Então, se você deu 10 passos hoje numa aula, até a semana que vem você regrediu 9 passos e voltou do passo 1. Beleza? Por isso que as escolas de inglês, elas não focam em te ensinar inglês, elas são um negócio lucrativo de alta recorrência que mês a mês você paga, mesmo com a baixa eficiência para você ficar lá por anos para a escola de inglês ganhar dinheiro, percebe? Quando a gente pega um método massivo em que você estuda 4 horas por dia de inglês, por exemplo, o método de input ele é ainda mais rápido, 3 vezes mais rápido do que um método intensivo. Fez sentido? A gente já vai falar sobre isso. Eu chamo esse método de input massivo que eles chamaram, eu chamo de imersão, mas vocês vão entender, né? Quando a gente tem uma pesquisa legal da Universidade de Cambridge, que é uma das melhores universidades do mundo ali, ela fica sempre, ela e Oxford como top 1 do mundo, ela falou que 94% de todas as pessoas que são poliglotas, ou seja, são fluentes em vários idiomas, elas utilizam essa técnica chamada imersão, só que na realidade, não só na mente, como principal ferramenta. Não é apostila, não é decorar gramática, não é memorização, é imersão. Segundo o Conselho Britânico, em 2024, o listening foi considerado um dos maiores diferenciais entre quem fala bem ou não, ou seja, a capacidade de escutar, não é decorar, é de fato ter ali a prática de ouvir. Enquanto, olha como que é interessante, né? Listening, pelo conselho, pelo British Council, foi considerado a habilidade mais importante para aprender um novo idioma. E o que a galera foca na aula de inglês? Livro, gramática, ficar ali decorando coisinha. Olha só como você ter acesso a informações é interessante, né? Um erro comum que foi publicado segundo a QS de 2025 é que 87% dos brasileiros eles travam ao falar por falta de input auditivo, não é por falta de gramática, decorar coisas, porque isso eles sabem, mas eles travam porque eles não sabem falar, porque eles não tiveram referências, ouviram, treinaram na prática o suficiente, né? Tem um estudo que diz que 90% dos brasileiros não conseguem nem escrever adequadamente um e-mail em inglês. 1% dos brasileiros são fluentes. Então aqui a gente já começa a pensar num monte de coisa. Tu pode melhorar o inglês, tu pode conseguir uma promoção, tu pode conseguir mais trabalho, tu pode ser 1% do Brasil que fala inglês fluente, tu pode ser 10% do Brasil que tem o inglês suficiente para se comunicar com um gringo, tu pode estudar fora, trabalhar fora, etc. E é claro que a gente vai direto para a técnica depois de entender um pouquinho desses contextos. E se você está gostando desse estilo de vídeo, salva, deixa aquele joinha e comenta assim, cara, ensina mais, faz mais vídeos assim, teu vídeo explode minha mente, comenta aí porque isso é muito importante para que o YouTube entenda que este vídeo faz a diferença. E é por isso que eu quero ensinar vocês. A técnica que Harvard catalogou se chama input massivo. Eu, nesses últimos 12 anos, sempre utilizei essa técnica, não sabia que a técnica se chamava input massivo, eu sempre chamei ela de imersão. Eu sempre quis fazer algo intensivo quando eu queria aprender algo. Vou te dar um exemplo. Eu fui aprovado na Universidade de Harvard, mesmo vindo de escola pública, de uma família pobre, para desenvolver tecnologia com inteligência artificial para drones que faziam análises climáticas. E eu nunca tinha trabalhado com drone, nem com análise climática. Já tinha uma pequena experiência com inteligência artificial, isso foi em 2017, mas inteligência artificial, você sabe, mês a mês muda, então você tem que estar sempre se atualizando. Eu não sabia aquela inteligência artificial, então eu tinha que trabalhar com software e hardware e ainda tinha que criar uma HMI, uma
máquina de interpretação de dados, informações entre humano e máquina, né? E tudo isso através de sinais eletromagnéticos, né? Então, eu não sabia disso, de 99% disso. O que eu fiz? Uma imersão para aprender aquilo. Em 3 meses, consegui fazer o primeiro protótipo. Imersão. Manhã, tarde, noite, focando naquilo. É como quando a gente é criança vai aprender a andar de bicicleta. Quem consegue andar de bicicleta geralmente faz uma imersão na bicicleta, fica lá o dia inteiro tentando. É igual aprender a jogar um jogo de videogame, você fica às vezes horas para aprender aquele jogo. É igual quando tu gosta de uma série, tu fica horas ali naquela série, você faz uma imersão naquilo lá e é por isso que você consegue avançar mais rápido, conhecer os personagens, você decora o nome do personagem. Repara nisso, a série que você assistiu de maneira mais intensiva, você sabe o nome do personagem, você sabe às vezes as falas que eles vão falar, você sabe a personalidade, você sabe tudo, né? Isso é imersão e você precisa fazer imersão em inglês e eu vou te ensinar uma técnica para isso, para te ajudar. Essa imersão ela precisa ser, não pode ser aleatória, ela tem técnica. Primeiro que a gente tem que considerar todas as 4 habilidades do inglês: reading, listening, speaking e writing. E você precisa desenvolver todas elas todos os dias, para que você não tenha aquele efeito da memória de esquecer 90% da informação de um dia para o outro, porque se você estuda todos os dias, talvez você esqueça 10%, 20% da informação, mas com certeza não vai ser 90%, o que é extremamente ineficiente. E aí, tu vai focar, e aí é uma questão até de mindset, perdão essa palavra meio coach, mas é verdade. Tu não vai focar em tentar entender tudo, tu vai ter que tirar o teu orgulho de lado. Não é sobre entender, não é sobre o que o professor de inglês falou que você tem que decorar, que você tem que saber palavra a palavra. É mais profundo do que isso. Tu não precisa treinar tudo, tu precisa treinar os seus sentidos e o seu cérebro precisa ser desafiado fora da zona de conforto para começar a processar padrões de um outro idioma depois que você passa X horas imerso nesse idioma. Vou te explicar. Eu tô no inglês básico. Eu tô assistindo filme em português, com legenda em português, mas o filme é em inglês. Tu não tá treinando o seu listening. Tu tá treinando a sua capacidade de ler mais rápido em português. Porque 90% do teu esforço está na leitura, que é o que o teu cérebro já está acostumado. Tu precisa ativar uma outra parte do seu cérebro. E é por isso que aprender um novo idioma, aprender um novo instrumento musical faz as pessoas mais inteligentes, porque elas começam a utilizar mais partes do cérebro. E é como se fosse um músculo que, se você ficou 1 ano sem ir para a academia treinar a perna, quando você treina pela primeira vez, você tem dificuldade, às vezes você não consegue nem subir uma escada depois. É a mesma coisa, você vai precisar, confia em mim, faz isso daqui por alguns meses, depois você volta aqui e me diz o resultado. Tu vai precisar tirar o orgulho de lado, tirar essa necessidade de controle de lado e só executar. Primeiro, vou assistir filme em inglês, sem legenda. Ah, mas no básico, sim. Vou ouvir música em inglês. No máximo, com a música em inglês, eu vou ler a letra da música na internet. Eu vou começar a anotar as coisas que eu fiz. Vou criar um diário. Todo dia eu vou anotar ali no meu diário as coisas que eu estou fazendo. Eu vou entrar no chat GPT e vou falar assim, ó, simule que você é um professor de inglês e você só vai conversar comigo em inglês e me ajudar a melhorar. E todo dia você só vai ficar conversando com o chat GPT em inglês. Se você tem algum namorado, amigo que só fala inglês, fala, agora você só vai falar inglês comigo. Tu precisa desta imersão e vai te dar um negocinho aí dentro. Cara, preciso de alguém falando português, preciso ouvir português. Mas aí que tá o negócio, o teu cérebro, como se fosse um músculo na academia, treinando para algo que ele nunca foi treinado, ele precisa de um tempo de adaptação para ele entender os padrões, pronúncia, ritmo, vocabulário, frases, maneiras com que as coisas são faladas que são diferentes da de português em outro idioma. E é por isso que muitos métodos tradicionais eles falham, porque eles estão mais preocupados no aluno feliz renovando a matrícula, pagando por 10 anos R$ 400 na escola de inglês, ou renovando o curso de inglês de R$ 5.000, etc., do que de fato focando em algo que vai ser desafiador, como aprender a andar de bicicleta, que às vezes você vai cair e vai ralar o joelho, só que de fato tu vai aprender um negócio. Não é sobre gramática, vocabulário, frases desconectadas, palavras, etc.
Poliglotas não ficam traduzindo, eles absorvem o conteúdo e eles ficam nesta imersão. Então tu vai escolher, vou te dar um passo a passo. Escolhe um tema que você ama. Faz isso daqui, escolhe um tema que você ama. Eu amo moda, eu amo aviação, eu amo videogame. Tira, a partir de agora, 30 minutos, 1 hora, todos os dias para ficar ouvindo outras pessoas nativas, internacionais, falando sobre esse assunto. Sou fã de League of Legends. A partir de agora, todo dia você vai assistir 1 hora de campeonato de League of Legends em inglês, sem legenda, sem tradução, sem nada. Legenda em inglês pode até usar no começo, mas se você conseguir, se tiver intermediário para cima, sem nada. Naquilo que tu gosta. E aí, vai repetindo na tua mente palavras e frases. Entendi essa frase, entendi essa. Só não vale o nome do jogador, né? O nome do personagem lá. Mas começa a repetir coisas que você... isso daqui é legal, isso daqui é legal. Você vai treinando. Gosto muito de música. Começa a cantar as músicas em inglês. O nome disso é shadowing. Tu começa a treinar a musculatura da tua boca a pronunciar palavras em outro idioma. E aqui não faz isso sozinho, porque se você fizer isso com gente, você vai ficar pensando, tô falando mal, vai me julgar, vai falar mal de mim. Porque o processo aqui não é entender 100%, até porque você não entende nem 100% do português. Se eu te falar um monte de palavra complexa em português, você não sabe o que significa. Então não é tu entender 100%. É você começar a ter uma imersão e processar e deixar o seu cérebro treinar essas informações. O foco é ouvir até se acostumar e não até entender. Depois de umas 2 semanas, começa a repetir as frases, começa a anotar no teu caderninho palavras, frases que você aprendeu e tu vai começar a ver que, 30 dias, 60 dias, 90 dias, caraca, não é que o meu cérebro está acostumando mesmo? Não é que de fato eu estou conseguindo reproduzir mais palavras, não é que eu estou travando menos, não é que eu estou tendo mais confiança, não é que eu estou começando de fato até mesmo a pensar coisa em inglês sem traduzir, e aí você começa, o processo de imersão, cada pessoa vai fazer no tempo que puder. Se você tem 1 hora por dia, faz 1 hora por dia, mas se você pode fazer isso durante todo o seu dia, porque tem gente que pode ficar em casa, por exemplo, jogando, ouvindo música, assistindo notícias, assistindo podcast, ficar o dia inteiro imersivo. Se você não pode, coloca no caminho para casa, jornal em inglês, podcast em inglês, num tema que tu gosta, quer aprender sobre como ganhar dinheiro, como investir, como utilizar a inteligência artificial, como aprender inglês, coloca na galera internacional e fica ouvindo o negócio, deixa o negócio processando ali para o teu cérebro ir se acostumando no tempo que tu tiver, e quanto mais tempo você conseguir fazer isso, melhor e mais rápido vai ser a tua performance. Essa é uma técnica que não é uma técnica difícil, é uma técnica simples de ser executada, mas que exige uma energia para você não desistir. E o Duolingo utiliza um pouquinho dessa técnica, pelo menos 10% da técnica, porque ele fica te jogando um monte de palavra, um monte de frase, exatamente para você se acostumar, né? E isso é muito massa no aprendizado de um outro idioma, porque quando você tem um professor de português te ensinando inglês, e ensinando em português, seu desenvolvimento fica 100 vezes mais lento. Se você foca em memorização e um monte de coisa, seu desenvolvimento fica 100 vezes mais lento. Tem que ser imersivo, tem que, pelo menos ali o tempo que você for se dedicar, ser imersivo naquele idioma, como se você entrasse numa outra dimensão. E se você conseguir fazer isso 24 horas por dia, melhor ainda. Troca o celular para inglês, só conversa com gente gringa, só ouve música em inglês, só lê coisa em inglês, só faz tudo em inglês. Aí já era. Aí não tem como dar errado. Questão de 3 meses, você vai ver, você vai pular 2 níveis de inglês, do básico para o avançado, do intermediário para o fluente. Se você puder ir para o exterior, ficar um tempo lá se desafiando, passando vergonha, visitando lá a Disney, vai lá para Flórida, Nova York, Irlanda, Reino Unido, se desafiando, cara, tu vai conseguir fácil. Tomoto, mas eu não tenho grana para fazer um intercâmbio. Vai no lado da sua casa e cota quanto está custando o intercâmbio em inglês. Comenta aí para mim saber, até para a gente saber quanto custa o intercâmbio perto da sua casa, para você ficar 1 mês, 6 meses, 1 ano, 20 mil reais, 50 mil reais, 200 mil reais, conta aí.
eu consigo te ajudar a fazer intercâmbio de inglês gratuito. Pena que essa é uma técnica exclusiva dos meus alunos da mentoria M60, mas tu pode entrar na mentoria M60. É mais barato que um curso de inglês, tem mais de 150 mil vagas de intercâmbio de inglês gratuito nos Estados Unidos, no Canadá, em todos os países da Europa. Tem intercâmbio de inglês gratuito em Portugal, para você ter ideia, em vários outros países, com programas que dão hospedagem, alimentação, ainda pagam todo o intercâmbio, e até na Ásia e na Oceania. Se você quer pegar uma dessas oportunidades de intercâmbio gratuito, entra nesse link aqui embaixo. Você que me acompanha aqui já sabe. Mas eu sou um cara que veio de escola pública, virou pesquisador em Harvard, criou tecnologias, investiu alguns milhões de reais para criar plataformas que preparam brasileiros para conquistarem o mundo, para estudar no exterior, com bolsas de estudos ou fazer intercâmbios gratuitos, para trabalhar, morar fora, mudar de vida, aprender as coisas que a gente não consegue conquistar e aprender no nosso país, e eu consigo te ajudar. Então entra aqui nesse link para você entrar na fila de espera. Um grande abraço, até a próxima. Mas só clica nesse link aqui se você quer ser aluno M60 e ter acesso ao passo a passo, links, mentorias e tudo que tu precisa para conseguir intercâmbios gratuitos e bolsas de 100% para ir para o exterior, para você que está a fim de investir, não só financeiramente, mas investir tempo para mudar de vida. Se você quer pagar agência, quer pagar caro para ir para fora, daí só deixa o joinha nesse vídeo, se inscreve e pode contratar a agência aí. Eu prefiro o caminho da preparação. A gente se prepara para economizar, para gastar menos lá fora. Até porque se eu posso economizar 50, 100 mil reais, pagando 200 conto por mês, eu vou ter que só me dedicar um pouquinho. É muito mais inteligente. Beijo, até a próxima. Valeu!